Olá, continuando falar sobre a minha preocupação sobre a questão da falta de leitura no nosso país. Gostaria de falar agora sobre a importância da leitura em como ela nos faz ver que a gente participa de um caldo cultural muito importante, que esse caldo cultural tem uma história, tem fundamento, teve repercussões e pessoas resolveram alguns problemas que podem ser até semelhantes a alguns problemas que a gente tem no momento, mas resolveram de várias formas. E a leitura nos traz isso, mostra exemplos de como as pessoas resolveram determinados problemas, etc, etc. Entre os vários tipos de escrita, ou formas de escrita, ou modos de escrita que a gente vê presente hoje, parece que na hierarquia dos modos de escrita existe alguns considerados muito importantes, principalmente no cotidiano, no dia a dia, outros considerados de uma importância menor, outros considerados de quase nenhuma importância. E eu vou falar aqui, hoje, de um modo de leitura, de uma forma literária, de uma maneira literária, um estilo literário, que parece que hierarquicamente a ele não é dado a importância devida, que é a poesia, o poema. Parece que a poesia é considerada perfumaria, é considerada diletantismo, é considerada algo que talvez inteligível, coisa de... E do contrário, a poesia ela é muito importante, inclusive a poesia épica é constitutiva de povos e de línguas. Os dois grandes livros que são atribuídos a Homero, a Ilíada e a Odisseia, eles deram uma estruturação não só à cultura grega, mas à cultura, à língua grega e a forma dos gregos verem o mundo e a Europa, ou a civilização ocidental. Do mesmo modo, livros como Os Lusíadas de Camões plasmaram a língua portuguesa, a literatura portuguesa e etc. E há vários outros exemplos. Então, a poesia, e principalmente a poesia épica, ela é importante na cultura. E ela é encontrada, a poesia é encontrada em vários povos, até os povos que não escreviam, não tinham... os indígenas tinham poemas. A diferença é que resquícios de poemas que foram encontrados entre os indígenas não tem aquela autoria. Nós sabemos quem são os autores. São poemas que um grupo étnico todo fala, recita, pelo entendimento da vida, etc, etc. E no aspecto da questão étnica, da questão racial, da história racial do Brasil, nós temos um autor de poemas, um grande autor de poesias, um grande poeta, que é extremamente importante para a gente considerar a labuta, a resistência do negro no Brasil. Esse autor se chama Solano Trindade. Solano Trindade é de suma importância e tem um arsenal de poesias que expressam a luta do negro. E
não somente expressando no escrito, na poesia dele, mas expressou também em vários campos, principalmente nos campos culturais, nos quais ele atuou. Seja no Recife, onde nasceu em 1908, seja no Rio de Janeiro, onde viveu, em São Paulo, em Embu das Artes, né? Lugares onde ele viveu. E a importância dele foi tão grande que ele fundou companhias de dança, fundou companhias de teatro para os negros, ajudou a elaborar o Teatro Experimental do Negro junto com Abdias do Nascimento, modificou o aspecto urbano da cidade de Embu das Artes. Embu das Artes é um caldeirão de artes, graças a, entre outros trabalhos, o trabalho de Solon Trindade, tanto que a família dele continua lá fazendo esse trabalho. Há um teatro lá com o nome dele em alguns lugares, etc, etc. Eu gostaria de mostrar, então, colocando o exemplo de livros, uma antologia. Antologia é uma série de poemas que um grupo de pessoas, uma pessoa, resolve selecionar de um autor, toda a obra do autor, e coloca num livro. Então, esse livro foi publicado com vários poemas do Solon Trindade. Ele publicou vários livros de poesias, inclusive por causa de uma poesia que é chamada Tem Gente com Fome. Ele foi preso na época da ditadura militar, foi perseguido, então, essa poesia, Tem Gente com Fome, ela foi musicada pelo... Eu não me lembro quem foi o compositor, mas foi cantada num vídeo por Ney Matogrosso, muito interessante. E também foi musicada uma poesia dele, Mulher Barriguda, e Ney Matogrosso também interpreta essa música de uma forma muito, muito bonita. De forma que o Ney Matogrosso presta um tributo à Solon Trindade muito interessante do ponto de vista de interpretar esses dois poemas que foram musicados, e a interpretação é maravilhosa. Então, nós temos aqui uma seleção de poemas que Solon Trindade fez, e muitos poemas falam da sua condição de negro, de pobre, de lutador pela cultura negra, mas não só pela cultura, mas pela a melhoria da vida dos negros. Então, é muito interessante essa obra do Solon Trindade. Gostaria de ler só um poema aqui. Isso no bojo de toda a discussão, para dizer que poema, poesia, faz parte da vida, ela vem da vida, entranha na vida, diz coisas, nos mostra coisas, e faz parte de luta. E eu gostaria de dizer, antes de ler essa poesia, que me perdoem os críticos, aqueles que estudam literatura, que estudam a definição do que seja poema, mas eu vou fazer uma definição livre de reflexões do meu pensamento. Poema é uma organização de palavras que alguém faz, um poeta, que tira de uma língua e coloca de forma que ninguém tinha colocado, às vezes preservando um sentido próximo,
anterior que a palavra tinha, às vezes modificando o sentido da palavra, muitas vezes inserindo outras palavras dentro do poema, de forma que palavras que já existiam, o que passaram a existir ali, são colocadas, organizadas, de uma forma que nunca se organizou. Isso é genial. O ser humano fazer isso, pegar palavras e jogar assim e transformar, transportar, transmudar o sentido é de uma arte de forma sublime. E aí quando alguém coloca uma melodia musical em cima e considerando a sonoridade daquelas palavras e no ritmo daquilo que diz a frase, e torna isso uma música, um canto, de forma que isso é expresso de uma maneira diferente daquela que é falada e é expresso de forma cantada. Isso é de uma genialidade, de uma sublimidade muitíssimo maior que só o homem consegue fazer. Poeta, compositor e depois o cantor para interpretar. Só ele consegue fazer. Então eu quero ler aqui um poema que ele dedicou a Odálio Dantas. Odálio Dantas foi quem descobriu a Carolina Maria de Jesus, aquela autora negra, que também expressou a vida e as suas reflexões, seus pensamentos em relação ao negro. E o poema diz assim: o tempo jogou prata sobre minha cabeça. O tempo jogou prata sobre minha cabeça. Minha vida virou música. Minha existência é escultura. Juventude ficou comigo até agora. Amor está sempre comigo. O tempo jogou prata sobre minha cabeça. Armazenei experiências, sou rico de compreensão, sei amar suntuosamente, sou letreiro luminoso do amor. O tempo jogou prata sobre minha cabeça. Sou tambor de mensagem. Sou cenário de balé universal. Nunca serei túmulo nem morte. Nunca serei parada sem fim. Bem, depois desse poema, não tenho mais nada a dizer.